Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 22 de julho, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Maria Madalena. Quem foi Santa Maria Madalena? Santa Maria Madalena, Maria de Magdala, né? É aquela da qual Jesus expulsou 7 demônios. Ela era de Magdala, por isso Madalena, né? E era, depois disso, ela foi uma fiel seguidora de Jesus. Fiel seguidora. Aquela que depois que olhou para Jesus e teve seu encontro pessoal com ele, nada mais tirou ela da presença de Jesus, nada. E ela foi ser uma discípula de Jesus e ela morreu e ela se tornou mesmo uma verdadeira divulgadora do Evangelho. E ela pôde falar, eu vi o Senhor. Foi para ela a primeira pessoa para quem Jesus apareceu depois de ressuscitado. Para Maria de Madalena, porque Jesus reconheceu aquele amor puro, aquele ágape que ela sentia por ele. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho? Está no livro de João, capítulo 20, versículos 1, 2, de 11 a 18. Muito conhecido nosso. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiro, Maria Madalena vai de madrugada ao túmulo. Essa mulher estava aos pés da cruz de Jesus, junto com Maria, a mãe de Jesus, e João, o discípulo amado. De pé, aos pés da cruz, estava Maria, a mãe de Jesus, João, o discípulo amado, Maria Madalena e Maria de Cleofas, que era a tia de Nossa Senhora. A irmã de Nossa Senhora, a tia de Jesus. A irmã de Nossa Senhora e a tia de Jesus. Ela viu tudo que Jesus passou e ela não tirou os pés de perto dele, acompanhou tudo, desde a hora que Jesus foi para o Horto das Oliveiras, que ele foi entregue, que ele foi para o Sinédrio, que ele foi julgado, condenado, e quando ele pegou a cruz, o tempo todo ela estava ali. E ela viu todo o sofrimento do Senhor. E ela sofreu junto com ele, mas ela estava de pé aos pés da cruz, junto com Maria, Nossa Senhora, apoiando Nossa Senhora, de pé, do lado dela.
e a irmã de Nossa Senhora, Maria de Cleofas. Era sexta-feira, não podia se fazer mais nada depois das 5 horas. Quando Jesus morreu na cruz às 3 horas, logo depois tiraram o corpo de Jesus da cruz, o máximo que eles fizeram foi muito rapidamente embalsamar o corpo do Senhor e colocar no túmulo, que já tinham providenciado o túmulo para ele. Esqueci agora o nome do homem lá que providenciou o túmulo. Aí elas tiveram que voltar para casa, porque daquela hora para frente não se podia fazer mais nada. Não se podia fazer mais nada. E aí eu fico imaginando, não vou nem falar da Nossa Senhora, não vou falar dela porque hoje é o dia dela aqui. O que não passou na cabeça dessa mulher? A vontade de voltar lá, de cuidar do corpo, porque, gente, o velório é para que a gente possa também se acostumar com a morte daquela pessoa. É claro que ninguém acostuma com a morte de ninguém, mas é o tempo que nós temos para nos preparar, para despedir, ao menos do corpo, porque a alma já está junto de Deus, né? E Maria Madalena ali, eles tinham o costume de ficar, né, velando também as pessoas, eles tinham o tempo deles, só que para Jesus não teve esse tempo. Então o que ela pensou? Já guardaram o corpo do Senhor lá no túmulo, né? Quando for sábado, domingo de manhã, eu vou bem de madrugada, porque depois que virar, né, o sábado para domingo, ela já estava liberada para poder ir lá. Então eu vou correndo lá e vou pedir para o soldado puxar a pedra, para que eu possa entrar lá e cuidar do corpo dele. Só que quando ela chega lá, a pedra já tinha sido removida. E ela entra, ela volta correndo e vai falar com Pedro, ela vai falar com Pedro, que é o nosso primeiro papa, né? Simão Pedro, outro discípulo, aquele que Jesus amava, lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Aqui o evangelho pula do versículo 1 para o versículo 2 para o versículo 11. Então teve toda aquela trajetória que Pedro foi correndo, né? Pedro e João chegou na frente, esperou Pedro entrar para depois João também entrar, constataram que o corpo de Jesus não estava ali. Maria Madalena com certeza foi com eles, só que eles voltaram para casa e Maria Madalena ficou. Ela ficou. E porque ela ficou, ela estava do lado de fora chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. E os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Hoje também eu quero fazer essa pergunta para você. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Mulher, por que choras? Nada acabou, pelo contrário, só está começando. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não morreu, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele não ficou preso à morte, Ele venceu a morte. Ela respondeu: levaram meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Olha o amor dessa mulher. Aonde colocaram o amado de minha alma? Maria Madalena, Jesus era o amado da alma dela, como Jesus é o amado da minha alma também. E tem que ser o amado da sua alma também. Você precisa ter sede de Jesus, buscar a Jesus como Maria Madalena buscou, ir à missa todos os dias se for possível, comungar todos os dias se for possível. Mas se não for, ao menos fazer seu momento de oracional, de estar na presença de Jesus, de rezar, de conversar com Ele, de buscar Jesus, gente. Nós precisamos amar Jesus como Maria Madalena amou o Senhor. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Lembra de outra passagem também? Os discípulos de Emaús saíram e foram para Emaús e no caminho Jesus foi conversando com eles, mas eles não reconheceram Jesus. Só foram reconhecer Jesus ao partir do pão. Por quê? Porque Jesus já estava com seu corpo glorioso. Assim também vai ser conosco. Tá achando que nós vamos morrer com esse corpo aqui, velhos, cacarecos, tudo machucado, cheio de rugas, sei lá como que a gente vai estar quando morrer?
E a gente vai ressuscitar do jeito que a gente morreu? Não. Nós vamos ressuscitar com o nosso corpo glorioso, assim que estão os nossos que já morreram. Eles estão gloriosos. A gente não vai conseguir ver eles como eles eram, porque eles estão gloriosos. Então Maria Madalena não conseguiu reconhecer Jesus. E Jesus a perguntar: mulher, por que choras? De novo, o anjo perguntou e Jesus perguntou também. Ela achou que era o jardineiro e falou: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde colocaste e eu irei buscar, como se ela tivesse força para carregar Jesus. Olha, então Jesus disse: Maria. Jesus falou o nome dela. E Jesus hoje fala o meu nome e o seu também. Olívia Marta, para que eu possa reconhecer Jesus. Ele está falando o seu nome hoje. Qual é o seu nome? Antônio, Pedro, Maria, José, Sebastiana. Jesus também está falando o seu nome hoje. E nós precisamos reconhecer a voz do Senhor, ó, saber quem Ele é. Quando Ele falou Maria, ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Os olhos dela se abriram e ela reconheceu Jesus. E Jesus falou: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus subiu aos céus porque Jesus ainda estava visitando a mansão dos mortos. Não é assim que a gente fala? Desceu à mansão dos mortos, não é? E Jesus foi lá buscar Adão, o primeiro homem. Adão estava lá esperando Jesus tirar ele daquele lugar, daquele limbo. Adão e Eva e todos os outros que precederam estavam ali esperando Jesus ir buscar eles. Então, quando Jesus sobe para o céu, Jesus leva todos eles. Todos os que estavam salvos subiram para o céu com Jesus. É por isso que Jesus veio dar a sua vida por mim e por você, para que ele pudesse abrir as portas do paraíso. Hoje, quando a gente morre, quando morre alguém, né? A gente não morreu ainda, mas quando morrermos também, nós vamos direto para o encontro de Jesus, porque a porta já está aberta. Agora, se eu vou ficar lá ou não, vai depender de mim. É eu. Jesus não vai me impedir de entrar. Mas eu que tenho que saber se o que eu fiz aqui vai me dar essa oportunidade de ficar a eternidade ao lado do Senhor. Se eu amo Jesus aqui na terra, eu quero passar a eternidade do lado dele, porque eu quero continuar amando ele na eternidade. Agora, se você não ama Jesus aqui na terra, o que você vai fazer do lado dele, do lado de lá? É para se pensar, né? E aí Maria vai correndo anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. Olha, gente, que bênção. Ela fala que viu o Senhor. Os discípulos de Emaús estavam ali, porque tudo isso aconteceu de madrugada. Eles saem, vão embora, depois eles ainda falam com Jesus. É que algumas das mulheres do nosso grupo disseram que viram Jesus, mas a ele mesmo ninguém viu. Não deram crédito para a mulher. As mulheres naquela época não tinham voz, não tinham vez, não tinha nada. Os homens agradeciam a Deus por ter nascido homens, porque a mulher era só um capacho, um escravo deles, todas elas. Então elas não tinham vez. E Jesus vai aparecer para quem? Pedro e João foram lá no túmulo e não viram Jesus. Eles foram ver Jesus depois, quando Jesus entrou lá no cenáculo, onde eles estavam com as portas fechadas por medo. Ali eles viram Jesus, mas eles não foram também no túmulo? Por que eles não viram Jesus? E só ela que viu. Olha o amor dessa mulher. Olha o reconhecimento de Jesus para com as mulheres daquela época, valorizando as mulheres. É isso aí, gente. Nós temos que fazer como Maria Madalena, buscar ao Senhor, querer estar na presença dele. Amém? Declare seu amor para Jesus hoje. Vai falando para ele o quanto você o ama. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar e só pra te olhar e me deixar
ser conquistada por ti. O que posso fazer se até a vontade de te amar vem de ti? Converta-me, preciso voltar ao primeiro amor, amor de minha alma, que Jesus possa ser também o amado de sua alma. Amém? Que Santa Maria Madalena possa interceder por nós hoje. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.